Bom dia, meus amores. Então, essa é a videoaula de História do quarto ano. Hoje a gente vai falar sobre o governo geral. O conteúdo ele começa na página 41 do livro de vocês. Coloquem aí na página, tá bom? Para vocês acompanharem a explicação e a leitura, certo? Então, no conteúdo passado a gente falou sobre as capitanias hereditárias. No conteúdo, eu prisei bastante que as capitanias hereditárias elas não deram muito certo. Vocês lembram que eu falei sobre as invasões dos franceses, as revoltas dos indígenas contra os portugueses? Então, tudo isso influenciou para as capitanias hereditárias não darem certo. Além também dos recursos, que eram muito escassos. E também teve alguns donatários que não quiseram essas capitanias hereditárias e acabaram abandonando essas terras. Bom, como o governo de Portugal ele não podia tomar essas terras de volta, essas capitanias hereditárias eles não podiam tomar de volta para o governo deles, eles decidiram criar o governo geral. Nesse governo geral, era como se fosse uma pessoa, como se fosse um rei, entre aspas. Ele ia governar o Brasil e as pessoas que estiverem lá no território, elas iam obedecer a essa pessoa, a esse governador geral. Então, ó, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundado e passado a ser a primeira capital do Brasil. Juntamente com o governador-geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, responsável pela ordem e justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios. Todos que viviam na colônia deveriam colaborar com o governo geral nos seus 4 principais objetivos, que era defender a colônia dos invasores franceses, defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e a sua resistência, manter o processo de ocupação, contribuir para a exploração de riquezas da colônia. Então, esses eram os 4 objetivos do governo geral. E as pessoas que viviam nessas colônias, eles tinham como obrigação cumprir esses 4 objetivos, ou ajudar a ser cumprido. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, esse carinha aqui, ó. Então, ele foi o primeiro governador-geral, chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas sob a direção do padre Manuel de Nóbrega. Esses padres eles fizeram a catequização dos indígenas. A maioria dos indígenas foram catequizados por esses padres, deixando a sua religião, a sua espiritualidade de lado, né? E começaram a ser cristãos devido ao ensinamento desses padres. Então, eles não consideravam a espiritualidade dos indígenas, né? A forma como eles viviam, como uma forma correta. Eles queriam transformar os indígenas em pessoas civilizadas, entre aspas, né? Pessoas iguais a eles. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degredados. O que é degredados? Pessoas que foram expulsas de Portugal por cometer crimes. Então, Portugal não queria esses criminosos lá, aí mandaram para aqui para o Brasil, né? Para se livrar dos criminosos. E, em contrapartida, ajudar no governo geral. O governo português então mandou-os para viverem na colônia. Entre as principais realizações de Tomé estão a fundação de Salvador, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e também a criação de gado. O governo de Tomé ele foi um governo muito bom em relação à economia do Brasil naquela época. Teve a cana-de-açúcar, o gado, ele tinha bastante ordem
Ele tem bastante ordem no governo dele, em questão de cumprir esses objetivos. Então, foi um governo bastante rigoroso e considerado um governo bom. Depois nós temos o segundo governador-geral, que foi em 1553, Duarte da Costa. Ele substituiu Tomé de Souza. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que ele foi um padre bastante importante para a colonização do Brasil. Ele fundou essa escola aqui, ó, o Colégio de São Paulo de Piratinga. E ele também ele foi um ponto de partida inicial para a educação brasileira. Ele teve bastante influência na educação brasileira. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador-geral por dois motivos. O primeiro, ele não fez um bom governo, o governo dele não foi considerado um bom governo. E também o segundo é que o filho dele, ele era uma pessoa muito briguenta. Ele teve várias brigas durante o governo do pai dele. Isso acabou contribuindo para que o governo dele acabasse de uma forma não muito boa. Tanto é, ó, que não tem nem a foto dele aqui. Tem a foto do primeiro, do segundo não tem. Aí do terceiro governador tem. E o governo dele foi tão de um jeito que nem se deram o trabalho de colocar a fotinha dele. Aí nós vemos o terceiro governador-geral. Bom, em 1558, Mendes Sá foi nomeado governador-geral. O governo dele foi muito bom também. Ele conseguiu consertar os erros do segundo governador-geral. Ele também, com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é o Rio de Janeiro. Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degredados, como eu disse, né? Os criminosos de Portugal. Portugal não queria os criminosos lá e mandava tudo para o Brasil. Tudo que era ruim mandava para o Brasil. Também nessa época intensificaram os combates aos indígenas. Além da expulsão Lembra dos 4 objetivos que eu falei antes? Que era o combate aos franceses e aos indígenas também. Ele conseguiu expulsar os franceses e o combate com os indígenas eles se intensificaram. Além de capturar esses indígenas e venderem como escravos também. Muitos deles, essas capturas que eu acabei de falar para vocês, foram por meio de expedições no interior do Brasil. Essas expedições são as entradas e as bandeiras. A diferença entre as expedições é que as entradas eram feitas por Portugal. E lembra do Tratado de Tordesilhas que eu falei para vocês? A divisão do Brasil? E as entradas, eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Já as bandeiras, eles não respeitavam. Era feito por um grupo particular e eles faziam o que queriam. Pegavam quem queria e era um verdadeiro, assim, massacre. Então, essa é a diferença das bandeiras das entradas. As bandeiras também eles tiveram um papel bastante importante no Brasil, porque eles foram eles que descobriram o ouro no Brasil. Foi uma época de bastante riquezas. Então, teve a extração do ouro. Mas, logicamente, quem foi que extraiu o ouro, né? Portugal. E essa riqueza foi para onde? Para Portugal. Então, Portugal ele explorou muito o Brasil. Além de explorar sua riqueza, explorou o seu povo, né? Que são os indígenas. Então, não foi o Portugal não agiu muito bem com o Brasil. Não, meus amores. Eu quero que vocês façam essa atividade, ó. Da página 42, da 1. Vai ser da 1 a 8, certo? Façam aí, página 42, da 1 a 8, tá bom?